Olá! Se você tem mais de 30 anos, certamente quando aprendeu o conteúdo escolar era no método quadro e giz, sem grandes recursos tecnológicos ou diferentes metodologias de ensino. Essa forma mais padrão de aprendizado parece não estar sendo tão eficaz para as novas gerações. Por isso, muitos professores têm usado a criatividade, buscando se aproximar cada vez mais do aluno. A gente discute esse assunto no programa de hoje. Nossa convidada é a professora Katsumili Yafuki, especialista em psicopedagogia. O Câmara Aberta está começando. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Professora, também muito obrigado pela presença, seja bem-vinda. Obrigada também. Professora, nessa abertura eu cito a dificuldade de aproximação professor-aluno nessa nova geração. Tem a ver com tecnologia? Tem a ver com essa geração e saber mais usar a internet, tablets, smartphones e não aceitar, talvez, essa metodologia mais quadro e giz? Eu acredito que é uma junção de tudo, né? É preciso acompanhar essas novas tecnologias, mas é preciso também não esquecer que não é só o quadro e o giz, mas que também é o sonho, né? É o despertar na criança esse desejo de sonhar. Então, não adianta só a tecnologia, porque ela separa muito, ela divide muito a criança, ela deixa a criança muito sozinha. E não adianta também ficar só no quadro giz, porque também já não chama tanto a atenção da criança. É preciso unir esses dois lados. É preciso que haja uma interação, que haja um trabalho mais em grupo, em equipe, né? A gente conversava sobre isso antes de começar a gravar e a senhora me despertou uma linha de raciocínio muito interessante. Primeiro, eu via a tecnologia como algo fundamental, mas como algo que talvez preenchesse grande parte da necessidade para essas novas metodologias, para essas novas técnicas dos professores. Aí a senhora veio com essa linha de raciocínio de dizer, mas a criança que está com o tablet, que está com o celular, ela desenvolve uma coisa muito individual. E aí, essa dificuldade de se relacionar com sociedade acaba sendo refletida dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula e na sua vida particular. Porque como elas estão muito sozinhas, estão no computador, estão no tablet, estão na internet, no celular, então elas começam a viver sozinhas. Elas namoram até assim. Né? Elas saem em grupo e quando você vê no restaurante, elas estão cada um conversando, né, com o seu celular, mas todos conversando ali. Então, elas desenvolvem, e a gente tem percebido isso ao longo dos anos, que elas estão desenvolvendo, estão ficando muito só. Muito só. E no momento de resolver problemas em sociedade, problemas de trabalho, adolescentes que têm que resolver problemas de trabalho, de universidade, de falar em público, elas estão tendo mais dificuldades. Muito mais dificuldades, porque elas têm a informação, elas não estão tendo o desenrolar, por exemplo, uma contação de história. Crianças que crescem com contação de história, no meio de livros, no meio de fantoches, no meio de brincadeiras, nesse meio lúdico, a gente percebe que ela se desenvolve com muito mais tranquilidade em grupo. E isso não tira dela também o aprender. Né? O aprender das tecnologias, o trabalhar com as novas tecnologias. Isso faz com que a tecnologia seja complemento. Uma coisa precisa ali estar em equilíbrio. Em equilíbrio, junto com a outra. Mas não separar, não tirar. Né? A senhora é professora de língua portuguesa e ministra palestras, não é isso? Treinamentos para profissionais. O que é que a senhora tem escutado das dificuldades desses professores na tentativa de aproximação com o aluno dessa geração? Olha, elas estão, a princípio, com muito medo. Isso eu posso falar por ter passado no Piauí, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, né? No Ceará. Elas estão todas com muito medo desses novos alunos. Né? Eu estou falando no momento de escolas públicas. Né? Com muito medo porque eles estão sozinhos. Né? Eles estão sozinhos. No entanto, apesar do medo, elas estão trabalhando de uma forma diferenciada com essas novas tecnologias. Interessante. Novas tecnologias que não são tão novas, né? Eu estou há quase 30 anos no magistério e trabalho com música, dança, teatro, artes, fotografia, história em quadrinhos há mais de 20. Então, as novas tecnologias, elas não são tão novas. Só que elas são trabalhadas no ensino fundamental 1, da educação infantil ao ensino fundamental 1. Algumas escolas particulares trabalham do 2, o Fundamental 2, desse jeito,
com a ludicidade, né? Mas a gente percebe que no Fundamental 1 as crianças trabalham assim, e eles estão fazendo esse trabalho dentro das escolas públicas. As professoras estão sendo voltadas, e até no momento em que eu ministro as palestras, e à tarde eu faço sempre as oficinas, são 4 horas de palestra de manhã e 4 horas de oficina à tarde. As oficinas são oficinas de leitura. São oficinas que elas trabalham com música, com dança, com teatro, com artes, com fotografia. Eu dou a oportunidade de que elas realmente façam, vivenciem, que seja uma aprendizagem significativa, que tragam as coisas do mundo dela, né? E isso a editora Grafset tem proporcionado esse trabalho, essa valorização ao professor. Então, quando eles se sentem mais valorizados, que eles percebem que tem, poxa, a gente trabalha com papel e caneta, você faz milagre numa sala de aula de uma escola pública. É diferente de uma escola particular que você entra, tem os meios, além dos meios tecnológicos, tem outros recursos, né, que você pode contar. A gente numa escola pública não tem. Então, nós temos feito esse trabalho. E eu tenho visto, Lael, trabalhos fantásticos. Trabalhos desenvolvidos a partir da aprendizagem significativa, a partir do mundo da criança, de você dizer assim, poxa, isso está acontecendo. Eu passei por Bahia, inclusive lhe disse, eu passei por Bahia e fiquei assustada para o bom, de um trabalho magnífico que está sendo feito em Bahia, com a creche e a educação infantil. Eles estão trabalhando na educação infantil, toda sexta-feira eles têm eventos de leitura, eventos de música, eventos de histórias. Quer dizer, essas crianças jamais esquecerão isso. Aí você diz, mas cadê a tecnologia, cadê a nova tecnologia? Eles vão aprender, com certeza eles vão aprender. Muito mais fáceis, porque eles estão tendo essa base, que é a leitura, que é o conto, né? Que é a música. Que já foge da rotina quadro e giz, quadro e né? giz. Que é uma atividade diferente. Diferente, que parte do conhecimento deles, né? Como diz Freire, do conhecimento de mundo de cada criança. Há um respeito por esse conhecimento de cada criança. A gente já recebeu até aqui no Câmara Aberta a professora Mari Lucena, que faz um projeto que é o Aprenda Cantando, que é com música, né? Ela desenvolveu esse livro com paródias e leva para dentro da sala de aula esse trabalho. Os alunos constroem uma paródia, vira ali uma música, coloca ali alguma música conhecida, né, naquelas palavras. A gente tem até umas imagens aí, que a gente está vendo as imagens da professora Mari e do músico Flávio Venceslau. Quer dizer, é um pouco ali, professora, do que a senhora diz, de usar a criatividade. Exatamente. Porque uma ideia como essa não gerou grandes despesas à professora. Exatamente. Ela foi na criatividade e deu certo. E gerou uma coisa maravilhosa, o sonho. Ela está fazendo as crianças aprenderem, aí você está despertando outras habilidades da criança, certo? Que a gente na escola nem sempre faz isso, né? Então ela está despertando outras habilidades, outras competências, porque nós não temos turmas homogêneas, né? Nós temos turmas heterogêneas. Nós não podemos fazer um planejamento de aula de uma só forma, porque nós não temos um só tipo de aluno, né? Uma criança aprende mais rápido, outra mais lenta, uma criança escreve com uma letra bonita, como diz os pais, outras não. Então, nós precisamos montar, no momento de montar esse planejamento, montar esse trabalho de Mari é fantástico, porque ela está montando um trabalho, ela está pegando outras crianças, né? Ela está tirando aquilo de dentro da criança, o melhor que cada criança tem. Quem não vai com a música, com certeza vai fazer outra coisa, mas aí ela já está despertando outras habilidades, outras competências que só tem a engrandecer. Né? Só tem a engrandecer a educação. A senhora fala em turmas heterogêneas, me passa pela cabeça que deve ser uma dificuldade também do professor chegar, dar de cara com a sala de aula que tem gente vindo de outras regiões do país, que são outras culturas, às vezes de outros países que vêm para cá, às vezes de classes sociais diferentes. Quer dizer, há cabeças completamente diferentes dentro de uma mesma sala de aula, né? E com recursos totalmente diferentes. Você percebe que tem crianças que convivem em casa com muito livro, né, que os pais são leitores e que faz esse trabalhinho de leitura, estou falando em crianças menores. Né, e você percebe também que já existem casas que têm condição financeira, mas não tem tanta importância. Isso não faz tanto parte. E quando você chega na sala de aula, que você monta esse planejamento, você vai dizer, não, é praticamente impossível você montar um planejamento para cada criança. Com certeza. No entanto, quando você monta o planejamento, você como professora e você como estudiosa e com esse olhar que a gente tem diferenciado numa sala de aula, você vai começando a descobrir o que cada criança gosta, como cada criança aprende. E aí vem desse outro mundo. Quando você entra numa sala que é heterogênea, que vem de outras cidades, de outros países até, então você percebe que você vai construir
o seu plano também a partir do conhecimento deles, né? Isso é muito importante, que o professor tem esse olhar que a partir daquilo que eles têm, que eles trazem deles, a bagagem deles, a criança não vem em branco, né? A criança não é um papel em branco, ela vem com uma bagagem. Então, quando a gente já tem essa consciência, nós pegamos o nosso planejamento com a bagagem deles e enriquecemos a aula. Daí é uma bomba, né? Maravilhosa. A gente tem um outro exemplo também aí, que é um professor de uma escola pública que montou uma espécie de telejornal, né? Ele viu a necessidade dos alunos de fazer alguma coisa diferente e propôs fazer um telejornal, fazer reportagens, montar uma espécie de bancada. É o Sérgio Camalaú, a gente vai assistir o que ele falou, né? A necessidade que ele sentiu, e depois a gente vai assistir também um trechinho desse telejornal lá da escola. Lhe convido também para assistir junto, professora. Obrigada. Vamos ver. Em sala de aula, nós percebemos que os alunos ele têm o mundo às suas mãos, através do tablet, através dos smartphones. O projeto é voltado para a nossa disciplina, que é a geografia, e esse projeto ele buscou, né? Nós buscamos, além dessa atração, para que o aluno tenha uma aula mais prazerosa, ele tivesse a oportunidade de, a partir daquela teoria que nós discutimos em sala de aula, através daquela teoria nós fôssemos à prática, não é? Levamos o aluno ao campo, fizemos visita a campo, né? Construímos várias imagens a partir daquilo ali e, como resultado, nós obtivemos a construção de um vídeo, não é? Um vídeo que mostra a realidade do bairro em que eles vivem, o cotidiano. E esse vídeo, ele retrata, de fato, toda a questão ambiental naquela localidade, que é muito suja, uma localidade onde o aluno, o pai, não é? Toda a comunidade não tem uma preocupação adequada com o destino do lixo. E aí nós fomos buscar, não é? A partir daquela vivência em sala de aula, da teoria, né? Do acesso aos meios digitais, né? Construir um vídeo, para que esse vídeo sirva para a própria comunidade ter aquela observação que já né, você já vê aquela imagem como uma imagem banal, não é? Aquele vídeo ele vai mostrar para a própria comunidade o que fazer, né, para tratar melhor a questão dos resíduos sólidos. A gente tem aí também um trechinho, né, desse telejornal, a gente separou para você de casa também acompanhar. Vamos assistir então. Olá, está começando o Jornal do Imaculada. Este é o canal de divulgação das ações de toda a comunidade escolar. Não saia daí, nosso jornal já está no ar. Muitos bares, restaurantes, hotéis e residências ainda jogam óleo utilizado na cozinha direto na rede de esgoto, desconhecendo os prejuízos dessa ação. Independente do destino, esse produto prejudica o solo, a água, o ar e a vida de muitos animais, inclusive o próprio homem. Para evitar que o óleo de cozinha usado seja lançado na rede de esgoto, cidades, instituições e pessoas de todo o mundo têm criado métodos para reciclar o produto. As possibilidades são muitas, como a produção de resina para tinta, detergente, glicerina, sabão, entre outros. Fomos até a casa da dona Dionice mostrar como se faz o sabão na própria residência. Vamos conferir? O processo é simples, são 5 litros de óleo de cozinha, 1 litro de água fervente e 1 quilo de soda cáustica. Você querendo aromatizar o sabão, botar essências, você pode. Mexo 40 minutos, mexendo ali, ao ar livre, por causa do forte cheiro da soda. 40 minutos eu mexendo com a máscara, por causa o cheiro é muito forte. 40 minutos mexendo, põe dentro de 2 caixas assim de papel. Depois 2 a 3 dias é só fazer os cortes, que eles estão perfeitos para ser usados. Muito bacana. Parabéns ao Sérgio aí por essa iniciativa bacana, né, que movimentou a escola lá. O Sérgio Camalaú, que é nosso cinegrafista, nosso repórter cinematográfico, câmera aqui da TV Câmara, né? Ele que acabou pautando essa nossa discussão hoje, porque ele comentou comigo e a gente começou a tentar lá na redação como abordar isso, a necessidade dessas novas tecnologias. Ele faz, professora, o que a gente vinha comentando também. Ele é um profissional do audiovisual há anos, ele tem experiência nisso, ele tem equipamentos para isso, ele tem amizades que possibilitassem uma edição do vídeo, por exemplo. Quer dizer, ele usa novamente a criatividade, o que estava ao alcance dele, né? Exatamente. O que nós temos feito é isso. Nós temos construído junto aos professores, esses professores por onde eu tenho passado, construído isso.
pegando as ideias deles e transformando essas ideias em inovações. O que eu acrescentaria, é muito bom ver esse trabalho de geografia, aliás, muito bom não, é fantástico ver esse trabalho de geografia, e eu acredito que ele pode, desse trabalho, trazer outras disciplinas. Eu acredito muito no trabalho interdisciplinar, né? O trabalho interdisciplinar, ele além de beneficiar a criança, ele beneficia o encontro entre os professores, que isso está sendo, eu questiono muito, isso está sendo esquecido. Os professores, nessa correria, nós que somos professores, temos que trabalhar, às vezes, até 3 expedientes, e nós entramos e corremos, ministramos aula e corremos. E quando você para fazer esse trabalho interdisciplinar, você para também para ouvir o seu companheiro, para ouvir o seu colega de trabalho, para interagir, para aprender. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro e aprende. E você aprende bastante porque você percebe que o seu mundo não é o meu mundo, não é só o português, né? O meu português está dentro da matemática, está dentro da história, está dentro da geografia. Nós fizemos até um trabalho agora no Colégio João 23, que foi uma releitura do livro Paraíba Memória Cultural, de Chico Pereira, e fizemos uma releitura com história em quadrinhos, fotografias e poesias. Eu quero entender direito esse trabalho da senhora. Vamos fazer uma pausa rápida aqui. Na sequência, então, a gente volta entendendo esse trabalho com história em quadrinhos e com rodas de leitura no segundo bloco. Fica por aí, a gente volta já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Câmara Aberta está de volta, hoje discutindo a necessidade de novas metodologias dentro da sala de aula para atrair a atenção dessa nova geração de estudantes. Nossa convidada é a professora Katsumi Liafuki, professora de português e especialista em psicopedagogia. A senhora vinha contando para a gente no finzinho do primeiro bloco esse trabalho que a senhora desenvolveu com história em quadrinhos, né, com leitura. Como é que funciona, professora? A princípio, os alunos estavam lendo Paraíba Memória Cultural. E é um livro de Chico Pereira, e é um livro que fala sobre a nossa Paraíba. A escola sentiu necessidade de que os alunos conhecessem a Paraíba antes de partir para outros assuntos. E eu me sentei com as professoras para montar esse projeto. O projeto é que eles fizessem uma releitura a partir desses textos lidos, a partir do livro, né, das aulas ministradas pela professora Viviane, nós fizéssemos releituras. Como eu trabalho a leitura, como eu lhe disse, com música, dança, teatro, artes, fotografia, história em quadrinhos e tal, eu me sentei para montar o projeto. Montei o projeto da seguinte forma: eu ministrei as aulas de língua portuguesa com história em quadrinhos, né, falando sobre história em quadrinhos. O nosso ilustrador da editora Graf 7, Val Fonseca, veio ministrar um curso de ilustração com os alunos. E a professora Viviane continuou ministrando as aulas de história e a professora Rosângela com poesias. Juntamos, fizemos um passeio, né, um tour pela cidade, nos pontos que o livro abordou, aqueles pontos que foram abordados, e fizemos esse tour. Nesse tour, eles fotografaram. Era o olhar da criança diante do que ele leu. Qual a idade dos alunos desse projeto, envolvidas nesse projeto? 12, 13 anos, mais ou menos. 12, 13 anos. É o 7º ano, né? 12 anos, 13. Então, o que acontece? Nós fomos, sim, sentamos e fomos editar. Então, as histórias em quadrinhos foram reproduzidas em xícaras. As tirinhas dele, nós demos como brinde xícaras para eles, canecas, com as histórias deles ali, certo? E fizemos uma exposição com um coffee break para os pais. Quando os pais entraram, tomaram o maior susto. As crianças tinham poesias e fotografias belíssimas expostas, que eles não acreditavam. Eu não acredito que meu filho escreveu isso, que fotografou isso, né? E foi o olhar da criança. E as crianças estavam, honestamente, encantadas. Né? Deram depoimento na hora, o nosso autor, Chico Pereira, foi, né? Os diretores da editora também foram e ficaram encantados, porque os alunos que falaram,
né? Nós tivemos o feedback dos alunos. Como foi bom aprender daquela forma. Né? Aprender, nunca esperaram que um livro daquele pudesse sair um resultado deles. Né, professora? Surpresos com a própria capacidade. Com a própria né, capacidade de produção deles, porque eles, professora, a gente pensou que ia fazer só uma prova. E nós sabemos, em pleno século XXI, que prova não mede conhecimento de ninguém, né? Você pode aprender de outras formas. E eles aprenderam assim, eles falam sobre a Paraíba com muito encantamento, com muita paixão por coisas que eles não sabiam que existiam aqui. Né? Então, através de quê? De história em quadrinhos, de poesia e de fotografia. A senhora fala desse retorno que teve de imediato dos pais, inclusive. Deixa eu lhe fazer a pergunta de qual retorno que a senhora tem dos professores que de repente, participaram de palestras da senhora, que aprenderam alguma coisa e que depois lhe passaram o feedback, né? Lhe deram o resultado, o reflexo daquilo. O que é que eles contam, professora? Eles contam que a vida mudou, porque até construir o planejamento ficou mais fácil. Né? Você vai dizer, poxa, fácil? Você sair, lógico que é mais fácil você entrar, falar, botar os meninos para escrever e pronto. Mas quando você começa a fazer esse trabalho lúdico, quando você começa a partir para outras coisas que vai chamando a atenção da criança, você percebe que a sua criança rende mais, você percebe que não é só a cognição que vem também o comportamento, a mudança comportamental. A criança passa a ficar mais tranquila, passa a ficar mais calma. Essa sexta-feira de eventos na escola faz com que a criança passe segunda, terça, quarta e quinta esperando pela sexta-feira, por esse dia de evento que ela vai ter, esse dia que ela vai cantar, esse dia que ela vai se apresentar, esse dia que ela vai ler uma história. Né? Nós temos uma pipoca literária também que nós fizemos uma época, que era um professor tocando violão, né, e os alunos numa roda de leitura, nós colocávamos umas arupembas cheias de pipoca no meio da roda, com guaraná, com tudo, e eles iam falando sobre os livros que eles escolheram. Então, os professores disseram que, olha, após o primeiro trabalho feito dessa forma, feito diferente, as crianças são outras crianças, porque elas começam a ver que a escola não é só aquilo, de ficar sentado, olhado e enquadrado. Elas começam a perceber que elas produzem. Elas também leem, elas também constroem o conhecimento, elas passam para o outro, né? E eles fazem esse trabalho em equipe. Professor, o que é que falta? A gente vê que os resultados existem de fato, né? Os reflexos são muito positivos. O que é que falta para a gente ter cada vez mais isso dentro das nossas escolas? Essas escolas estão antenadas e percebendo que é preciso investir nessa coisa interdisciplinar, nessas metodologias diferentes? Olha, Léo, algumas escolas particulares, elas já fazem esse trabalho, mas elas fazem na educação infantil até o Fundamental 1, com mais afinco, com mais assiduidade. A partir do Fundamental 2, nós percebemos que devido à carga horária ser diferente, não é? Devido a tudo ser diferente, é como se existissem 3 escolas dentro de uma escola. Uma escola que tem Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, ela não funciona do mesmo jeito nas 3 etapas, né? Porque quando você sabe que vai chegando no ensino médio, vai vindo a ideia de vestibular, de tal, de Enem agora e tudo. Então, há uma quebra. Foi justamente por isso que eu entrei com essa pesquisa de leitura há mais de 20 anos. Foi que eu senti a quebra. Quando eu estive na educação infantil e Fundamental 1, eu percebia que o movimento com a música, com a leitura, com o plantar, com o colher, com o cozinhar, com o construir, era fantástico. A aprendizagem corria suavemente, sem nenhum dano. Quando a gente entrava no 5º ano, né, que era 6º, que entrava, você percebia que a criança se travava. Quando era do meio do ano para lá, ela não era mais a mesma criança, porque ela não tinha mais a mesma rotina de leitura, a mesma rotina de brincadeira, a mesma rotina de jogos, ela não tinha mais. Então, foi aí que eu comecei, que eu já lia, né, o Freire, Orlandi, Klein, Lajolo, e viajei. Fui uma das férias, eu tirei para São Paulo, fui para Unicamp, fiz uns cursos, estive em Curitiba fazendo outros de contação de história, terminei na Unicamp com Marisa Lajolo. E foi mágico. Meu encontro com Lajolo fez de mim uma outra pessoa, um outro profissional, acreditando mesmo que vale a pena, acreditando que dá certo, porque as escolas sabem que dá certo. Tanto é que as escolas públicas, por onde eu tenho passado, têm feito trabalhos fantásticos com a educação infantil, Fundamental 1, com essa leitura diferenciada, com essa forma de trabalhar. Lógico que você diz, dá trabalho, mas depois que você começa, você percebe que a resposta é tão imediata e é tão melhor que você vê que fica mais fácil o trabalho. Há talvez não difusão ainda mais de novas metodologias. Passa pela história do professor desestimulado, do professor que
que não, enfim, de se estimular do salário, das condições de trabalho, né, da situação, às vezes, da escola que trabalha, do ambiente que trabalha, passa por isso também? Passa também, mas eu tenho muito dito a eles, sabe? Olha, quando a gente não gosta do que a gente faz, a gente não volta na segunda-feira para o trabalho. Não volta, porque você vai adquirir uma doença, né? Eu digo muito a eles morrem de rir. Eu digo, olha, vamos fazer outra coisa, mudar. Mudar dói, mas é essencial. Então, se você não gosta, se você não está feliz, não consegue mudar a sua metodologia, não consegue abraçar o novo, que é o despertar na criança. A criança não tem nada a ver com isso, né? A criança não tem nada a ver que eu escolhi ser professora e que eu escolhi ganhar o que eu ganho. Então, elas merecem o meu melhor. E tem dado muito certo. Essa mudança, essa autoestima, né? Poxa, a educação infantil está ganhando menos, vamos fazer um concurso, vamos estudar, eu tenho dito muito a eles, vamos enveredar para outra coisa, fazer um mestrado, vamos ganhar melhor. Agora, se você gosta do que você está fazendo, não deixa de fazer não, porque existem muitos professores fazendo a diferença, Léo, muitos professores. Eu encontrei professores no Piauí de você chorar. Eu fui no Ceará agora, vi um trabalho de você dizer, poxa, na escola pública, os professores estão fazendo esse trabalho aqui, é fantástico, né? Então, vale a pena. Existe sim, existe possibilidade de se fazer um trabalho diferenciado. E as escolas sabem que podem, né? Só que demanda relações interpessoais, liderança, né? O líder não que mande, mas o líder que saiba fazer. A gente, falando desses professores que fazem a diferença, a gente até exibiu recentemente esse Câmara Aberta, a gente recebeu aqui uma professora de física de uma escola estadual aqui da Paraíba, aqui de João Pessoa, que com 2 alunas desenvolveram um projeto tratando de aquecimento global, de ilhas de calor em João Pessoa. O projeto foi premiado numa importante feira do país, no Rio Grande do Sul, e foi credenciado para uma feira nos Estados Unidos, né? Elas devem ir agora no mês de maio de 2015 para os Estados Unidos. E aí eu fico imaginando, uma coisa simples, foi o empenho dessas alunas e desse professor, dessa profissional, que acabam gerando uma imagem para a escola positiva, uma imagem para o Estado positivo, do fato simplesmente delas terem se empenhado, né, numa situação. Acho que isso é um incentivo também para o professor e para os alunos, né? Muito, muito. E aí, você, quando diz eles estão empenhados, poxa, a professora acreditou no sonho. Eu bardo muito na questão do sonhar, né? Nós precisamos voltar a sonhar. Nós precisamos mesmo voltar a sonhar. Não é sonhar utopicamente, ficar aí na utopia. Não, sonhar mesmo, acreditar que que é possível fazer um trabalho diferenciado. E o que aconteceu foi justamente isso. A professora acreditou, fez seus alunos acreditarem e construíram uma coisa nova, um projeto novo de tamanho, né, grandioso desse jeito. E isso é possível. Existem trabalhos fantásticos, né? Existem trabalhos fantásticos, feitos dessa forma, com papel, com violão, no chão, sabe? E você percebe que a sua criança até se acalma, e você percebe que a sua criança cria mais, você percebe que ela sai de situações de dificuldades com mais tranquilidade, porque é trabalhado outros aspectos dela, né? Outras habilidades. Professora, a gente está quase no finzinho do programa. Eu queria que a senhora conversasse agora com o profissional que está em casa, um professor que está nos assistindo e que está cheio de dificuldades dentro da escola. Como é que a senhora resumiria essa conversa que a gente vem tendo aqui e que ele possa se empenhar, modificar alguma coisa e ter resultados positivos dentro da sala de aula? Em primeiro lugar, meus queridos professores, eu acredito em vocês, né? Não existe outra forma de se mudar qualquer situação no mundo que não seja a educação. Não existe. Então, nós temos esse poder. Nós que temos esse poder, nós professores. E o poder é tão grande, tão absoluto, que nos assusta. Nem nós temos consciência desse poder que nós temos, que é o conhecimento. Eu desejo que vocês mudem, né? Entrem em um ano com novo planejamento, rasguem o planejamento do ano passado, deste ano, rasguem, por favor, não comece nenhum planejamento no ano que vem com o que você fez esse ano, porque a turma não é a mesma, suas crianças não são as mesmas, né? Então, elas precisam de coisas novas e precisam de você renovado. Então, se renove, se cuide, né? A autoestima é importante que você primeiro se cuide para que você possa cuidar do outro, né? É importante que você primeiro estude para que você possa passar isso para outra sua criança. E eu confio no professor, eu continuo acreditando que nós somos a mudança que está para acontecer. Sem dúvida. Educação é a mudança para qualquer país, para qualquer cheio país. de dificuldades. É a mudança, é a educação. Professora Katsumi, muito obrigado pela presença, por esses esclarecimentos. Tenho certeza que enriquecedores, tanto para profissionais da área de educação, quanto para os alunos que nos assistem. Seja sempre muito bem-vinda aqui na TV Câmara. Obrigada, Lael. Obrigada a todos vocês que me acolheram, né? Em nome também da nossa editora, que me liberou, no meu muito obrigada. A gente agradece.
Câmara Aberta de hoje termina aqui, mas você sabe que pode manter contato com a gente sempre pela internet. Na nossa fanpage facebook.com/tvcâmarajp é possível rever este e outros programas, comentar, deixar sugestão de pauta. A gente espera lá. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!